Boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão, damos início a mais um estudo de quinta-feira, às 7h30 da noite, que a nossa querida Casa de Emmanuel nos proporciona, dando continuidade ao livro Pão Nosso. Semana passada não pudemos fazer os estudos devido a problemas médicos pessoais, mas tranquilizo a todos que, graças a Deus, está tudo bem, estão todos recuperados e com muita gratidão a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui novamente, todos plenos e saudáveis. Então, convido a nossa irmã Selma, que vai nos guiar pelo estudo do capítulo 86, para fazer a nossa prece de abertura. Então, vamos elevar nossos pensamentos a Deus e a Jesus, em agradecimento por mais esse encontro. Que o nosso Mestre Jesus nos ampare, nos oriente, que essa falange bendita de Emmanuel também, que está conosco, nos auxilie com sua inspiração, para podermos levar o melhor conteúdo possível para aqueles que tanto necessitam de orientação, de caminho, assim como todos nós, não é? Então, que possamos ser esses semeadores que tanto necessitamos também. Então, assim, agradecemos e pedimos a permissão para começar o nosso estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos compartilhar o texto. Isso. Isso. Então, do livro Pão Nosso, o capítulo 86, que fala em tentar e agir. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, mas antes seja sarado. Isso quem disse é Paulo nas cartas aos Hebreus, capítulo 12, versículo 13. Né? E vale aqui, né, vou fazer uns adendozinhos, né, para a gente poder entrar com a nossa leitura, essa parte aqui de Paulo, né, que vai assim, intentar e agir. O que seria intentar? Né? Que a gente entende assim, é o planejamento, é uma intenção. Né? E tudo isso é o que é o nosso tema de hoje, né? A intenção e a ação, né? Que é intentar e agir. Né? As veredas são realmente os caminhos, né? Os caminhos, fazer veredas direitas para os vossos pés. A direita sempre foi um exemplo, né? Um significado do que é o correto, é o andar reto, né? No caminho certo. Né? Então, a estrada direita, a estrada certa, né? Para as nossas caminhadas. E para os que manquejam, né? No sentido literal, os são mancos, mas são os defeituosos, né? Os imperfeitos, digamos assim. Né? Eles não se desviam inteiramente, mas antes seja sarado. É uma interpretação bem bacana, né, do que ele fala aqui nessa interpretação, que a gente seguiu o caminho reto, né, direito, mas que a gente siga e seja também um norte, né, uma referência para aqueles que ainda estão na imperfeição, né, que possa também seguir através de que ele fala, mas antes seja sarado, quer dizer, curar essas imperfeições. E essas imperfeições elas são tratadas como? Exatamente com os nossos exemplos, não só nossas palavras, não só as nossas intenções, sim, mas as nossas ações. Né? Esse é o que eu acho que é o significado todo dessa referência aqui de Paulo, né, na Carta dos Hebreus, que ele quis dizer. Se alguém tiver É, algo a falar sobre esse. não, eu teria para falar o que eu percebi quando eu li o capítulo, né, preparando para o estudo, que é um capítulo realmente propondo alguma coisa que não é simples, não é? Hum, Porque você que está estudando, nós que estamos, né? Nós somos ainda imperfeitos, encarnados aqui. Só o fato de estarmos encarnados já fala na nossa imperfeição, já está dizendo da imperfeição. E você tem que
procurar seguir o bom caminho para ensinar e ajudar o outro que está perdido, né? Você não está, mas também a gente não é perfeito ainda. Então, eu senti um capítulo assim muito sério nesse sentido, que a gente ajuda, mas tem que ter consciência de que nós não estamos tão perfeitos assim, mas que temos que trabalhar bastante para ir nos libertando das imperfeições, porque tem gente muito mais prejudicada que precisa da nossa ajuda. Então, um negócio que é muito, muito sério, né? Né? Exatamente, já resumiu todo o conteúdo. Né? É porque, na verdade, é bem por aí, né? É, sim, sim. Mas aí, então, o Emmanuel, né, ele faz vamos dizer assim, ele faz um apanhado assim, bem meticuloso com relação a essa referência de Paulo aqui para os hebreus, né? Eu posso continuar? Alguém quer falar mais alguma Não, coisa? pode, continua. Tá. Então, o homem bem intencionado refletirá intensamente em melhores caminhos, Uhum, alimentando ideais superiores e inclinando-se à bondade e à justiça. Quer dizer, o homem bem intencionado, ele tem já aquele desejo, aquela intenção de fazer o bem, está nele já aquele pensamento, aquele sentimento, né? Então, quer dizer, e aí que ele fala, é interessante que ele fala assim, refletirá intensamente em melhores caminhos, porque assim, o pensamento ele já gera uma ação, né? De uma certa forma, né? uhum, Porque tudo que vem a ação vai sair começa na linha do pensamento. Mas quando você começa a ter o pensamento no bem, você atrai as coisas do bem para si. Porque assim, a gente sabe que a espiritualidade, ela está sempre nos amparando, nos orientando, né, nos inspirando para nos mantermos nesse caminho reto, né? A nossa a nossa nosso orgulho, nossa ignorância e tudo, é que não permite que ouçamos ele, ou vejamos, escutemos, né, o que eles querem nos dizer. Mas a intenção existe, então eles ficam lá, né, alimentando esse desejo na gente para sair da linha dos pensamentos também, né? Então, ele fala, refletirá em melhores caminhos, alimentando ideais superiores, né? Quer dizer, fica aquela ideia e eles ficam fazendo a gente ter essa ideia, né? Ela fique crescendo em nós para que a gente saia dessa linha do pensamento, né? Inclinando-se à bondade e à justiça. Quer dizer, não é somente nós que estamos com esses pensamentos. A gente tem sempre que lembrar que a gente nunca está só, nunca estamos sós. Então, não. eles estão sempre conosco, sempre nos amparando, a gente sempre tem um amparo, mesmo que pareça que não tenha, né? Por isso que a gente tem que sempre ter essa ideia em si. E a gente, quando a gente tem essa ideia, e sabendo que essa ideia não é só nossa, ela não vem sozinha, né? Ela vem acompanhada das inspirações dos nossos amigos e mentores espirituais, é uma forma sempre também de ter gratidão por isso, né? E eu vou só dar uma continuada para linkar o que eu estou falando, a gente depois abre para conversar. Então, ele fala que assim, convenhamos, porém, que a boa intenção passará sem maior benefício caso não se ligue à esfera das realidades imediatas na ação reta. Quer dizer, a pessoa está com a intenção, está com o pensamento no bem, a espiritualidade amiga está lhe ajudando, lhe incentivando, né? Alimentando as ideias. Para quê? Para que ela saia da linha do pensamento e parta para a ação, que é o intentar e agir, a ação. Né? Então, ele fala assim, não adianta ter boa intenção, né? E sem passar para a ação, que é a linha do que é sem maior benefício, né? Que ele quer dizer aqui. Caso não se ligue à esfera das realidades imediatas na ação reta, que a esfera da realidade é realmente, a realidade é o quê? É o agir da pessoa. Eu estou pensando, eu quero fazer o bem, eu quero ajudar os irmãos mais desvanecidos aí, eu quero ajudar aqueles que estão na rua. Então, o que ele tem que fazer? Então, vou lá naquela igreja, naquela casa espírita ali, vou pedir, quero ser um colaborador.
para ajudar, para também fazer. Isso é um exemplo, por exemplo, né? Então, quer dizer, essa é uma linha de pensamento que chegou a tomar uma atitude, porque não adianta a gente ficar pensando nas coisas boas, mas não fazê-las. E, além de não fazê-las, né, ainda faz errado, porque as pessoas falam assim, por exemplo, eu quero ser bom, eu quero fazer coisas boas. Aí você vai lá, estaciona seu carro na vaga do deficiente, não sendo deficiente, né? Aí eu quero ser bom, eu quero ser caridoso, mas fura a fila no supermercado, né? Tira a vez do idoso, por exemplo, que está ali. Aí, não, eu só estou com umas comprinhas aqui. São coisas pequenas que a gente acha que não interfere em nada, mas isso é uma má ação, porque ela não, que foge da questão moral, né? Se você quer uma coisa boa para o mundo, para si e para o mundo, tem que começar agindo da forma boa, da forma positiva, da forma correta. Mas ninguém faz, problema dos outros. Não é? Aí a questão ali, esse aí são os que manquejam. Mas cabe a mim fazer o certo para que ajude aqueles que manquejam a também fazer o certo depois, curá-los. Você usa um exemplo, você mostra para aquelas pessoas que estão no erro, para que elas saibam que aquilo é errado e comecem a se acertar. A ideia é por aí. Então, sair da linha do pensamento e partir para sair da boa intenção e passar para a ação. Ela tem que entrar, que ele fala aqui, nas esferas da realidade imediata, que é a ação reta. A ação reta é o caminho direito, as veredas direitas, né? É o caminho certo que nós temos que seguir. Eu abro para vocês. Como você falou, né? A boa intenção cria essa aura positiva que vai atrair esses bons espíritos a nos ajudar, mas eles vão vir com a intenção de que algo seja feito, né? Que uma obra se realize. E aí, se você ficar só na boa intenção, mas não realmente pôr em prática, não vai adiantar nada, né? Eles vão acabar se afastando quando perceber que o tempo está sendo perdido, né? Que você não está realmente fazendo bom proveito daquelas boas intuições. E como você falou, a gente nunca está desamparado, né? A gente está sempre... o que muda é que às vezes nós transformamos essa psicosfera numa psicosfera negativa. E aí a gente só consegue captar o que é negativo. Não é culpa dos irmãos de luz, né? Eles estão ali, o nosso anjo da guarda está sempre disposto a nos ajudar, a nos intuir, só que ele não tem poderes de quebrar o livre-arbítrio e as leis divinas, né? Então, se nós, por nossa vontade, preferimos nos manter numa vibração baixa, infelizmente acaba que não tem nada que eles possam fazer que não seja realmente rogar, né? Orar por nós e desejar a nossa transformação, mas eles só vão conseguir realmente dar essa influência mais direta se nós antes agirmos, né? Nos colocarmos em posição para estar recebendo essa intuição. Então uma coisa meio que empurra a outra. Não adianta você ter só bons pensamentos e não fazer nada, e também tentar fazer sem cultivar bons pensamentos, porque na verdade um alimenta o outro, né? A obra alimenta os bons pensamentos, que alimenta mais obra, que alimenta mais bons pensamentos, e uma coisa na verdade não existe sem a outra, né? A gente, como o título ali já falou, a gente fica manco, a gente fica com uma perna só se a gente não se equilibrar na boa vibração, no bom pensamento e na boa obra, fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Como a Selma falou, não adianta a gente pensar bem e depois agir mal, ou agir bem, mas ficar pensando mal. Uma hora você vai tropeçar, uma hora você vai cair, porque você vai estar mancando. Era isso que eu tinha para falar. É igual os ditados que os antigos sempre falam, né? De boa intenção o inferno está cheio, né? É isso. Quer dizer, não pode ficar só na boa intenção, Não. né? E não fazer nada. Né? E saber que os amigos espirituais estão aí, mas o esforço tem que ser nosso. Não pode ser eles carregando a gente no colo e sacudindo, não pode.
De Não, jeito nenhum. Não vou fazer isso de jeito nenhum, né? é Então, verdade. não dá, né? Eu também observei aqui nesse primeiro parágrafo que quando ele Entendeu? fala assim, o homem bem intencionado refletirá intensamente. É. A pessoa, às vezes, vai tomar uma atitude referente a outra pessoa, a um grupo. Então, o que acontece? Ele tem que refletir, tem que pensar, porque ele pode ter tido uma ideia que vai ser bom, mas ele tem que se pôr no lugar de quem vai receber, se aquilo vai ser bom realmente ou não. Porque, às vezes, no ponto de vista dele, ele acha que vai ser bom para o fulano B. Mas, para o fulano B, aquela atitude do fulano A, que o fulano A achou que era boa, não vai ser boa, vai acabar prejudicando. Então, achei interessante que o Emmanuel falou assim, o homem bem intencionado refletirá intensamente. Em melhores caminhos. Então, ele tem que pensar, analisar, se pôr no lugar do próximo, para ver se realmente o que ele quer fazer vai ajudar. Isso, assim, é um pouquinho diferente do que vocês estão comentando, mas é uma outra vertente, é um outro caminho. Sim, até porque a gente fala assim, a gente tem a nossa estrada pessoal, mas embora a gente seja um indivíduo único, né, a gente sabe, isso está no livro dos Espíritos, tudo falando, que nosso compromisso aqui é viver em sociedade. A gente não faz uma coisa para nós, mas a gente tem sempre que estar fazendo para nós que não interfira ou prejudique o outro, porque é uma coletividade. Eu não posso só pensar em mim, só fazer por mim. Né? É por isso até que ele fala aqui, o Paulo diz, né? E pelo caminho reto para que aqueles que manquejam, né, não se desviem inteiramente. Quer dizer, a gente faz as coisas, mas sempre pensando no propósito do outro que vem depois, que está ali também ainda, né, procurando acertar os passos dele. Né? Então, normalmente tem que ter essa ideia, né? Não ser só primeiro eu e acabou, e os outros que estão atrás que se dê seu jeito. Né? Não é também assim. E Nós até somos nós somos único, mas vivemos em coletividade, e a gente tem sempre que pensar no coletivo também. isso mesmo. E às vezes o outro não está nem pronto ainda para seguir aquilo que você está propondo para Que é o você, que o ele não João quer falou. atrapalhar isso, né? Tudo tem seu momento, mas o importante é deixar a semente plantada. Né? Então, continuando aqui, ele diz aqui, é necessário meditar no bem, todavia é imprescindível executá-lo, que foi o que nós já falamos anteriormente, né? Não ficar só na linha do pensamento. A gente tem que executar o que a gente está querendo ser bom. Estamos aqui buscando ser bom? Então, vamos fazer algo que realmente seja significativo, né? Em relação a ser bom. Não vamos ser bom de uma hora para outra, não vamos virar santos, mas a gente tem que estar nesse caminho, né? Ele ainda continua aqui dizendo assim: a providência divina cerca a estrada das criaturas com um material de edificação eterna, possibilitando-lhes a construção de veredas direitas, a que Paulo de Tarso se reporta. Quer dizer, é aquela questão que a gente fala que nós nunca estamos sós, que quando você quer fazer o bem, você se inspira no bem, você tem um pensamento no bem, você atrai os bons espíritos, que é a providência divina, que ele fala que cerca a estrada das criaturas. Né? Você quer fazer, eles dão todo um amparo, né? Para que aquilo que você está pensando, desejando, aquilo se concretize. Ele te dá toda uma estrutura, né? Que ele fala que ele cerca a estrada das criaturas com um material de edificação eterna. Coloca tudo no caminho para te ajudar a sair da linha das ideias, né? E possibilitando-lhes a construção de caminhos retos. Quer dizer, a construção é o quê? Já é o agir, né? Ele te dá toda a condição para você sair da linha do pensamento e usar a linha da atitude, da construção, né? Que ele fala aqui. Então, é isso que a gente tem que ter, essa ideia, né? De que
não estando sozinhos, e quando a gente quer fazer alguma coisa, não ter, nem a temer. Eu queria tanto fazer isso, mas eu tenho medo de não dar certo. A ideia ela vai se alimentando ali na sua mente, mas a gente fica, às vezes, com medo de agir. O medo, esse medo é nosso, das nossas imperfeições. Mas quando você está com se a ideia é boa, vai te beneficiar e beneficiar a outras pessoas, pode ter certeza que está sendo bem amparado para que dê certo. Tem que Claro. ver se o que a gente quer naquele momento do pensamento, de fazer, né, a intenção, ela não é somente para si, ela não tem o egoísmo, ela tá que se é um pensamento, uma intenção boa, vai me beneficiar e vai em auxílio a outros, então você tem amparo. Agora, é uma coisa que só vai beneficiar a mim, isso aí já não tem boa intenção, né? É uma boa intenção mascarada, né? Então, alguém quiser falar alguma coisa, Uhum. comentar? Tranquilo. Posso continuar? Uhum. Então, semelhante realização por parte do discípulo é indispensável, porquanto. Peraí. Semelhante realização por parte do discípulo é indispensável, porquanto em torno dos seus caminhos seguem os que manquejam, são aqueles que necessitam de amparo, não é? E por isso que é o que eu falei, parece que eu estou antecipando até o texto, né? Não é a minha intenção, mas fala assim, a realização é importante, né? É indispensável para que ela crie também possibilidades daqueles que estão ainda os mancos, que fala mancos não no sentido literal, né? Mas é que denota uma imperfeição, que todos nós temos. Não é porque eu estou com boa intenção que eu fiquei perfeita. Eu ainda mantenho as minhas imperfeições, mas eu já estou numa linha de pensamento de boa intenção, né? De querer realmente seguir uma vereda reta, né? E tem aqueles que ainda estão nem sabendo onde é que começa a estrada, né? Então, quando eu tô nesse caminho, eu já acertei meu passo, eu sei que o caminho a seguir é aquele, eu tenho que deixar uma estrada bem sinalizada, digamos assim, né, aberta, para aqueles que ainda estão buscando esse caminho, né? Eu entendi dessa forma, né? Que ele fala aqui, é indispensável essa realização para que, porquanto em torno de seus caminhos segue os que manquejam. Quer dizer, você realizar uma obra, um percurso para que auxilie aqueles que estão ainda buscando esse caminho, né? Que a gente, assim, a gente pode ajudar, sinalizar, mas não pode trazer ninguém nas costas, né? Que é cada um no seu tempo, como disse Doroteia, João falou, né? A gente querer ajudar, mas não pode forçar alguém a seguir esse caminho, mas a gente deixa ele aberto, mostrando, se Isso, mostrando, né? isso, A hora que ele perceber, ele sabe onde isso. tem que ir. Isso. Não desistir de ensinar. Agora, não E exigir que eles aprendam, mas não desistir de ensinar. Por quê? Né? é o que Jesus sempre fazia, né? Ele fazia Ele assim. estava sempre explicando, orientando, fez seguir o caminho dele, mostrava o caminho, mas ele não ficava parado esperando que as pessoas Não, estivessem dispostas a segui-lo. Entendeu? Ele não dava fazia, não. orientação, ele sinalizava, dizia como, agora quem quiser que o Isso, seguisse, isso, né? Cada um isso. carregue a sua cruz e siga-me, não é? Sim, porque também, se ele forçasse, não ia ser uma mudança verdadeira, ia ser só um Não, momento e depois a pessoa até volta atrás com toda a força, é pior ainda. É pior, exatamente. né? Passou a hora, né? É, É, não dá o eureka, né? O eureka vai embora, fica só a pressão, aí isso não funciona, não. você vê assim, eu Ele não citando aqui, fez isso, Jesus não fez isso. Quando a pessoa não, ficava metralhando ele deixava
não agredia e seguia o caminhozinho dele. É. Né? Eu lembro de Maria, né, de Magdala, que ela ouviu Jesus, ouviu, e ela se tocou, né? Numa desses sermões que ele dava, né? Ela se tocou. Quer dizer, o que ela fez? Ela foi procurar Jesus, foi falar, buscar orientação. E aí a decisão de seguir foi dela. Ele não chegou, venha, né? Não, ela voltou para a cidade dela, se desfez de tudo que ela tinha, doou, tal, largou tudo, abriu mão de tudo que ela tinha conquistado materialmente, né? E seguiu Jesus até o fim da vida dela. Ela não saiu do seu propósito, né? Mesmo quando Jesus, né, deixou a terra e os seus discípulos, né, os apóstolos, né, deixaram a cidade, seguiram adiante, deixou ela para trás, ela ficou ali, ela auxiliou, ela se manteve fiel àquilo que ele ensinou e ela passou a ensinar, a contar para os leprosos. Quer dizer, a vida dela foi no caminho reto para aqueles que estavam na busca também. Ela ajudou muitos daqueles, né? Então, assim, eu gosto muito da história dela, dessa questão, né? Eu acho que ela também é um bom exemplo, porque as pessoas falam assim, mas Jesus é um ser de luz. Maria não era. Maria era uma mulher do povo, que nem a gente. E ela fez, não fez? Então, assim, se é difícil ser Jesus, mas não é difícil ser Maria de Magdala, não é? Então, não pode botar Jesus como exemplo porque ele está muito acima. Então, temos Maria de Magdala. Não vou nem falar Chico, né? Mas Maria de Magdala era muito mais, vamos dizer assim, pecadora, mal comparadamente, a gente não tem que ficar medindo pecados de ninguém, mas ela era muito mais pecadora do que Chico Xavier. Né? Então, ser Chico é difícil, é bom, mas Maria de Magdala era uma pessoa que, né, ela simplesmente olhou para a vida dela, viu quão vazio era, ela se sentiu tocada, preenchida com as palavras de Jesus, e foi o que ela escolheu para si. Não é um caminho fácil, mas foi o caminho reto. Não, Não é porque claro, o caminho é reto, que é o da claro, direita, ele é fácil, não. isso. É só de flores e encantamentos. Nem pelo contrário, é muito difícil. Exatamente. Pedregoso, espinhento, muito difícil, mas é o certo, é o que nós temos que fazer, seguir. Mas Né? onde também ela conseguia muita gratificação interior. Ela Sim, podia, do lado de fora, ser apedrejada, xingada, mas dentro dela ela conseguia aquela satisfação interior de poder estar seguindo um pouco os passos do mestre. Entende? Então, acho que isso foi muito importante. Né? sim, Agora, ela sofreu muito, porque havia uma briga dentro dela, né? Entre o que ela fazia exteriormente e o que ela estava sentindo de novo. Dentro. É sim. linda, a história dela é uma coisa fabulosa. Maravilhosa. Eu me emociono muito Eu lendo também, eu o também, livro que é do eu Irmão também. X, que conta a história dela. Aquilo me emociona demais, Isso, muito. Eu acho isso, assim, lindo, muito emocionante. eu também. Gosto muito. Eu acho que tem a Maria de Magdala dentro de todos nós, que temos a parte difícil, que não quer, e a outra parte que fica empolgada de sair daquilo. Né? Aquela Uhum, luta que ela teve, nós temos também dentro de nós, cada um com uma sim, expressão, mas o movimento é parecidíssimo. é Né? verdade. Então, Né? continuando aqui. Os prisioneiros da ignorância e da má-fé arrastam-se como podem nas margens do serviço de ordem superior e de quando em quando se aproximam dos servidores fiéis do Cristo, propondo-lhes medidas e negócios que se lhe ajustem à mentalidade inferior, né? Não quer isso aqui é interessante
Porque ele fala aqui, os prisioneiros da ignorância e da má-fé, não é? Porque você vê que eles ficam, arrastam-se. Porque ele diz assim, arrastam-se, né? Porque são esses que estão na ignorância e na má-fé, eles estão porque querem ficar naquela condição. Então, se arrastar é o peso que a materialidade impõe à pessoa, né? Então, é como se ela se arrastasse. Porque parece que quando você abre suas ideias para o bem e quer viver para o bem, você se torna mais leve, né? Então não tem mais, você não se arrasta mais, né? Então, quer dizer, isso é uma exemplificação assim bem interessante que Emmanuel fala. Eles se arrastam como podem, né? Eles vivem tentando de todas as formas viver naquela situação, tirar proveito de tudo. Eles ainda tentam, né? Que ele fala que de quando em quando se aproximam dos servidores fiéis do Cristo, propondo-lhes medidas e negócios que se lhe ajustem à mentalidade inferior. Porque somos falhos, né? Então, eles ficam, de uma certa forma, tentando influenciar as mentes, né? Que não são muito fortalecidas para que elas caiam e se arrastem junto com eles, né? Mas os servidores do Cristo já estão determinados, né? O servidor do Cristo, a via de regra, né? Vamos dizer assim, não quer dizer que não caia, mas já estão mais, vamos dizer assim, mais fortalecidos nas ideias. Então é difícil, mas eles estão ali tentando. Então, quer dizer, o caminho, por isso que o caminho não é fácil. O caminho é tortuoso, é difícil, porque a gente vai ter interferência. No meio do trajeto, vai haver as interferências, sim, as interferências de pessoas físicas e dos espirituais também. Que chega um momento do cansaço, que a gente às vezes dá uma desanimadinha, a gente abre uma brecha, né, para aqueles pensamentos, para nos desanimar, para nos tirar do caminho. E aí a gente tem que buscar o quê? Fortalecimento na nossa fé, nos nossos propósitos. Lembrar do que nós somos, quem nós somos e o que nós queremos, para nos manter no caminho, né? Por isso que ele fala, só vai ter sempre assim. E ainda continua aqui, somente aqueles que constroem estradas retas escapam-lhes aos assaltos sutis. São sutis, são leves. Daqui vai plantando aquela sementinha na hora que a gente está no cansaço mental, no esgotamento físico, né? Eles ficam ali tentando, né? Defendendo-se e oferecendo-lhes também novas bases, a fim de que não se desvie inteiramente dos divinos desígnios, né? Então, ele fala aqui, somente aqueles que constroem estradas retas escapam aos assaltos sutis, aqueles que se defendem, estão ali no propósito, que eu falo, na lembrança. Para quê? Ele consegue se defender desses pensamentos, desses sentimentos, né? Para que não se desvie, ele fala, não se desvie inteiramente dos divinos desígnios. Então, quer dizer, é muito importante que quando a gente está nas ideias, fortaleça essas ideias e parta para a ação convicto daquilo, com a certeza que aquilo é o certo a fazer, que há um amparo divino naquilo que nós temos a fazer, a realizar, sabendo, consciente, que não vai ser fácil, que vai ter dificuldades, mas que o amparo nunca vai faltar. Por quê? Vai sempre existir as ideias contrárias. Vão, de vez em quando, aparecer outros tentando lhe mostrar atalhos, confortos, que são coisas transitórias, mas que a gente não deve desanimar dessas situações, né? Porque isso aí faz parte, porque é uma questão de, vamos dizer assim, é uma provação, né? Se a gente está realmente no propósito. Alguém tem alguma coisa a completar? Deixa aí. Orar e vigiar, não é? Tem que prestar atenção, muita atenção, né? Exatamente. Mas também eu estava me lembrando
também precisa ter os momentos da trégua, dar uma descansada. Não vai nem para Sim, frente nem para trás. Também é importante isso, porque há sim, momentos em que a luta foi tão intensa com o que está negativo, que a pessoa fica muito cansada também. Então, acho que é o momento também de dizer, calma, nem vou para trás, sim. nem vou para frente. Eu acho necessário também. Como fosse aquela estaçãozinha de águas, entendeu? As fériasinhas, Uhum. nesse É dias de sentido. lutas e dias de descanso. Isso Isso, aí é isso. compreensível, o ser humano necessita, e os bons espíritos sabem, a providência divina sabe, e dá essa oportunidade para eles, para quem está no caminho, né? Ela dá oportunidade para as pessoas que estão nessa estrada do bem, para elas também terem esse momento de De descanso, de descanso, refazimento, de meditação novamente, para de retomar o caminho. É importante, claro, com A certeza. meditação, ela é feito um remédio, né? Porque você Sim, acalma. Então, você não vai nem para frente nem para trás, mas acalma. E acalmar é muito importante também. se refaz, você consegue reformular as ideias, você acaba, aí disso parte novas ideias, novas estratégias para vencer, às vezes, uma dificuldade. Isso é assim, é por aí. Por isso que é importante essa calma um pouco, né? Parar um pouquinho, refazer os passos, né? Jesus E fazia retomar o isso, né? caminho, nunca buscar Jesus, atalhos. Jesus fazia isso, né? De vez em quando ele sumia para relaxar. A gente sabe que Isso, fazia isso, né? Ninguém exatamente. sabia onde ele estava, depois ele voltava mais tranquilo, mais luminoso. É muito bonito esse caminho, né? Eu acho Exatamente, muito é isso bom, mesmo. né? E, finalizando aqui o último parágrafo, né, diz aqui: aplica sempre as tuas boas intenções no plano das realidades práticas. Quer dizer, aplica sempre as suas boas intenções no plano das realidades, quer dizer, aplicar a intenção na prática, praticar. As realidades práticas é colocar em prática a sua intenção, sair da intenção para o agir, né? Ele fala assim, nas realidades práticas, para que as tuas boas obras se iluminem de amor e para que o teu amor não se faça órfão de boas obras. Interessante, né? Que ele fala isso. Para que tuas boas obras se iluminem de amor, porque o amor é a maior fonte de potência, é tudo que Jesus ensinou para nós, né? Tudo que a gente faz com amor, amor ao próximo, amor à vida, amor aos seres, a tudo que você faz, ela tem o propósito de ampliar esse amor ao outro, né? Ela te dá realmente bons frutos, não é? É o que fortalece as pessoas, né? Não adianta a gente é o que eu falo, não adianta querer fazer as coisas de uma forma egoísta, porque aí não tem amor, né? Então, ele fala, quando ele diz que para que as tuas boas obras se iluminem de amor e para que o teu amor não se faça órfão de boas obras, né? O que é eu ficar órfão de boas obras, né? É você fazer algo que só vai beneficiar a si próprio, né? O meu amor, a mim mesmo, né? As suas obras ficam órfãs. Por quê? Porque não tem cria, não vai se criar, não vai se propagar. Então, é importante que tenha essa intenção e ação para que ela não fique órfã, né, de tudo nas obras. Não. Faze isso por ti, que necessitas de elevação, e por aqueles que ainda te procuram manquejando. Né? Isso aí é algo que faz parte do nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Em algumas ocasiões, a gente vai acontecer isso na nossa vida. A gente está ali fazendo a nossa vidinha, nosso cotidiano, na nossa rotina
da prática do bem, né? Tentando ser uma pessoa melhor a cada dia, né? Vencendo as nossas próprias imperfeições, não é? Que ele fala assim, que fazem por ti o quê? Que necessitas de elevação. Nós precisamos nos elevar. Então, nós temos que vencer a nós mesmos todos os dias, as nossas dificuldades, as nossas imperfeições. Tem que vencer o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a luxúria e tudo mais. Isso é uma tarefa diária. Mas isso serve para quê? Ele fala aqui, necessitas por aqueles que ainda te procuram manquejando, porque é o exemplo que arrasta, o exemplo traz. Que quando a gente vence essas situações, a gente vai... não é bem essa palavra, mas é como se a gente se destacasse, né? As nossas boas obras começam a aparecer de uma certa forma, é notado por aqueles que estão ali, né, manquejando, quer dizer, estão mancos, estão na imperfeição ainda, procurando a sua também se livrar dessa deficiência que eles têm ainda, e eles vão buscar, né, nessa pessoa que já está ali né, vencendo a si próprio, uma orientação para que ele também possa ser guiado, né? E é isso. A gente vence a nós mesmos a cada dia, e nessa luta, nessa batalha que a gente vence, a gente acaba criando seguidores, pessoas que olham, poxa, aquela pessoa, poxa, ela não era assim, ela era tão egoísta, tão mesquinha, agora ela já está tão altruísta, tão não sei o quê, poxa, é tão legal isso, eu quero aprender isso também, eu também quero ser assim. Aí eu vou e procuro essa pessoa, saber como ela faz, o que você faz? Ah, é a casa espírita? Ajuda, mas não é a casa espírita, a igreja, não é isso. Não são só os estudos, é um conjunto de coisas, mas é principalmente, né, aquela vencer a si mesmo, é a reforma íntima que a gente faz conosco mesmo, para que nós tornemos pessoas melhores, né, para ajudar na nossa caminhada, na nossa elevação e, consequentemente, ajudando aos outros. Os nossos bons pensamentos, as boas atitudes geram bons pensamentos e vai atraindo outros, isso tem um poder muito grande. As pessoas pensam que é uma coisa, assim, uma andorinha só não faz verão, mas isso tem o poder, porque é onde, como o Vitor falou lá no começo, onde começa a mudar a nossa psicosfera. Quando você começa a trazer boas ideias, boas atitudes, boas ações, que vai trazendo outras pessoas se agregando dessas boas ações, vai mudando a psicosfera dali do local e, consequentemente, ampliando, e você muda o planeta. Parece muita coisa, né? Mas é porque coisinhas que nós vamos plantando. Quando falam assim, esse mundo está perdido, só tem maldade. Não. Não. Aí é onde a gente fala assim, não, o mundo não está perdido, não. Deus está olhando por nós, sim. Ele está esperando, sabe o quê? Ele está ali, está esperando, ele está nos esperando clamar por ele. Claro. Deus quer que nós nos direcionemos a ele. Quando fala assim, tem muita maldade, mas tem muita coisa boa. Também. E tem que partir de cada um de nós. São sementinhas que vamos plantando para as pessoas. Claro. Tá? Que uma vez eu encontrei com uma senhorinha no ônibus que ela estava muito revoltada com o vizinho que tacou fogo no terreno do lado, que ela plantou um monte de frutíferas, e ela falou, cuidado com as minhas frutíferas e tal. E ela ficou muito revoltada com aquele. Muito. E ela é uma pessoa religiosa, né? Mas ela estava com... eu já estava pensando até em sair da casa dela, ir para um outro lugar, porque ela não aguentava mais o homem. Aí eu falei com ela assim, você vai sair da sua casinha que você construiu com todo amor, junto com o seu esposo, que não está mais, você vai para um outro lugar
e às vezes você vai ter um outro problema semelhante ou pior. Né? Ali você tem todas as outras pessoas, não tem seus vizinhos que são bons contigo, agora por causa de um, você vai se aniquilar. Eu falei, olha, você precisa perdoar no seu coração. Você está guardando uma mágoa que está te fazendo mal, está te consumindo, sabe? Perdoa, sabe? Porque ele ainda é um irmãozinho que está perdido no caminho. Olha, a senhora ficou assim, sabe? Claro, Ela me abraçou quase chorando, claro. porque ela não tinha pensado dessa forma. Ela estava tão raivosa com a Pois situação é, do homem que ela não pensou dessa forma. E quando a gente começa a mandar amor para aquela pessoa que está ali, ela é um ser perdido, entendeu? No caminho, a gente tem que emanar boas vibrações e não ficar mandando maldade. Aí, não, aí fica igual o outro, atacando também. Aí piora. piora, Entendeu? Eu falei assim, mande amor, coloque ele nas suas preces que a senhora faz todos os dias. Desejo que ele seja uma boa pessoa, que ele tenha sucesso, prospere na vida dele, de repente ele até encontre um outro lugar para viver, né, que for melhor para ele, ou ele se amansa e vai viver bem. Mas não faça isso, tire essa dor da senhora, tire esse mal que está ali corroendo, porque quem vai acabar doente é a senhora. Claro. Isso é uma sementinha. A gente vai ajudando as pessoas a mudar essa vibração ruim, só achar que tem pessoas ruins no mundo, sabe? Mas aí a gente acaba se nivelando com elas. É claro. E a gente tem que ser o exemplo. Isso. Ela pegou a maldade dele e botou dentro dela. Ela ficou péssima. Claro, não. Ó, meu filho, desejo mal. Fica para lá. Tchau, tchau. Então, a gente tem que trazer o bem para a gente e mandar emanar para os outros para que as pessoas também. Isso muda, isso muda. Isso muda ali o local em que ela vive, muda a energia dela, sabe? E assim a gente vai, é o que eu falo, a gente vai gradativamente mudando o outro e mais outro, e assim vai uma vizinhança, um quarteirão, um bairro, né? E vai só ampliando, gente. É dessa forma. E sempre procurar o quê? O caminho da elevação nossa. Né? Eu deixo aberto aí, se alguém quiser falar alguma coisa a mais. Eu já encerrei, agradeço muito pelo estudo de hoje. É muito bom, isso nos faz refletir bastante. Em tentar e agir, né? Quer dizer, a gente pensa, a gente quer, mas a gente não faz. A gente tem que pensar, querer e agir. Nós não estamos mais na época de ficar só pensando e desejando bem. Né? A gente tem que sair dali o bem tem que parar de ser tímido e ser um bem de atitudes, não é? De ações. Chegando. Para as pessoas verem que existe o bem, não ficar assim, só tem maldade no mundo. Não tem. Olha, nós reunidos aqui toda semana, olha que coisa boa, não tem maldade nenhuma, só tem coisa boa. E como nós, tem muitas pessoas também se reunindo e, enfim, estudando, né? Isso. Outras igrejas, outras religiões que não são espíritas, mas que são cristãs também. O próprio budismo, eu sempre digo que o Buda é primo irmão do Cristo, porque ele pregou as coisas que o Cristo pregou, só que ele não falou. Enfim, era o Buda. Pronto, acabou. O nome é outro, mas e daí? Não é? São avatares que vieram aqui em várias regiões do mundo para justamente trazer esse exemplo, né, para a vida de cada um. Isso, dentro lá da religião lá do hindu, tem Confúcio, tem Krishna, cada um tem o seu, mas serve de exemplos a serem seguidos, não é? Isso. Eu me lembro os trovões, os relâmpagos e os índios abaixando a cabeça e venerando Deus. Que coisa mais linda!
coisa mais linda, meu Deus. Simples, Mas eles faziam isso, né? Vinha o raio, o trovão, eles todos abaixavam a cabecinha e ficavam assim, esperando o trovão acabar, o relâmpago. Olha que coisa linda, né? De amor, de respeito à autoridade de Deus, né? Dentro daquela simplicidade dele. Mas eu acho uma coisa linda, né? é. É isso aí. A mudança do mundo começa por nós, né, Selma? Exatamente. É aquela musiquinha, né? A paz do mundo começa em mim, não é? Isso aí. É por A aí. gente quer mudar, temos que mudar primeiro em nós do que esperar do próximo, né? Exatamente. Então é isso. É isso aí. Obrigada, Selminha. Eu Obrigada. que agradeço. É sempre aprendizado para quem dá a aula, é o primeiro a aprender, né? Que possamos partir mais para a ação, né, em nossas vidas, nessa semana, já estamos chegando aí próximo do fim da semana, mas a próxima semana que vem, que a gente possa colocar todo esse ensinamento dessa importância de pormos em prática tudo que estamos aprendendo, né, não ficar só na teoria, porque realmente é através das obras que nós vamos conseguir nos transformar e transformar o mundo à nossa volta, né? Então, agradecer a nossa irmã Selma pelo estudo da noite de hoje, agradecer a presença de todos, agradecer a Deus pela saúde e bem-estar da minha família, que nos permitiu estar aqui de volta. Graças E pedir, então, para a semana que vem a Janete, então, Doroteia pode fazer para a gente a prece de encerramento? Claro. Então, eu vou pedir para a Dorô fazer a nossa prece de encerramento. Pai de infinito amor, neste momento viemos agradecer esse encontro de todas as quintas-feiras, onde abrimos os nossos corações, solicitamos o nosso raciocínio para podermos continuar a caminhar cada vez com mais consciência do bem, mas transformando essa consciência também num amor muito grande que passa cada vez mais a morar dentro dos nossos corações e a poder se expandir nas nossas relações diárias com as pessoas queridas que convivem conosco. Agradecemos de todo o nosso coração, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, pessoal. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos compartilhar para que essa mensagem chegue o mais longe possível. Até semana que vem, pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite para todos, viu? Mais profundo.